Muito bem, internautas, nós estamos de volta com mais um bate-papo, claro, falando sobre política, falando sobre eleições municipais, falando sobre legislativo dessa vez. E claro, eu estou recebendo aqui o presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia e pré-candidato a prefeito também, André Fortaleza. Mais uma vez, obrigado por retornar ao G5 News. É um prazer enorme recebê-lo por aqui de novo para falar de política, falar de coisa boa, falar de notícia boa para a população de Aparecida. Claro, Rafael, eu que agradeço mais uma oportunidade de estar com você aqui. Agradecer a você e toda a sua equipe que sempre tem tratado o Legislativo de forma respeitosa, de forma muito tranquila e noticiando as coisas na íntegra. Isso é muito importante, nossos internautas saber que infelizmente alguns veículos de comunicação, eles são tendenciosos e você não tem mantido uma postura, tá? Uma postura e levando aos internautas o que de fato acontece na política aparecidense. Falando o que de fato acontece na política aparecidense, nós temos polêmica aqui, então o senhor prepara que eu vou fazer perguntas polêmicas aqui para o senhor. Tranquilo, estou aqui à disposição. Para a gente responder e tirar dúvida tanto de quem o acompanha e de quem também não conhece assim o trabalho da Câmara, ou não acompanha muito também o trabalho do Executivo, até porque a função do vereador é fiscalizar. E o senhor tem reclamado muito de alguns colegas ali que o que eles menos fazem é fiscalizar, né, vereador? Aí, por isso o senhor tem uma minoria lá na Câmara que o acompanha. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Por que o senhor tem menos parlamentares do seu lado do que o prefeito municipal? Olha, em primeiro lugar, eu sempre tratei os meus pares com muita tranquilidade e muito respeito. Até mesmo que muitas pessoas acham que eu sou ríspido, que eu sou imprudente e até mesmo já fui chamado de ditador. Mas não é bem assim. O que nós fazemos ali na Câmara é tudo dentro da legalidade e da responsabilidade de um presidente. O que eu sempre almejei ali era que de fato nós cumpríssemos a nossa obrigação, que era legislar e fiscalizar. Rafael, essa é a minha discussão. Agora, infelizmente, o modelo de política em Aparecida de Goiânia, principalmente o legislativo em relação ao executivo, a submissão, né? E eu nunca deixei isso. Para a gente ser parceiro, a gente não precisa ser submisso. Nós podemos tratar os poderes com respeito, né? E muitos colegas ali não entendem dessa forma. Talvez eles entendem que eu quero fazer, valorizar o meu passe, né? Por eu ser pré-candidato a prefeito, de maneira alguma. Só para você ter uma ideia, dos 14 projetos que foram apresentados pelo Executivo na Câmara, certo? Nós já votamos 11. E o que mais me causa estranheza, nunca foi discutido um projeto, todos votados em comissões reunidas, sem qualquer questionamento. Não é uma forma de retalhar o Executivo de maneira alguma. Agora, nós precisamos estar atentos, tá? Até mesmo identificar erros em formas de parcerias. Não é todos os meus atos, tá? Como presidente daquela casa, não significa que é uma afronta, de maneira alguma. Significa que eu estou cumprindo o meu trabalho na íntegra. E alguns vereadores não pensam dessa forma, mas eu continuo respeitando, né? Mas as falas de alguns não condiz com a atitude deles. Por que o senhor, como que o senhor avalia, o senhor faz um trabalho de fiscalização que é a função do vereador, que é criticar o que tem que ser criticado, elogiar o que tem que ser elogiado, claro, e propor leis e sugestões ao executivo para que seja feito e melhorar a vida da população. Por que o senhor, fazendo isso, eu vejo que o senhor tem um posicionamento muito forte ali de crítica, principalmente ao executivo e a alguns projetos, o senhor leva a fama de perseguidor do executivo? Olha, justamente por isso, né? Eu nunca deixei de votar um projeto, certo? Por questões pessoais, ou por vaidade, ou por politicagem. Nunca deixei. Simplesmente, o que eu faço é analisar o projeto junto com a minha equipe, tá? Com o meu procurador, com a minha equipe do departamento jurídico. Nós fazemos o seguinte, nós avaliamos o projeto, pontuamos algumas falhas e colocamos o executivo a par. Isso já é rotina. Isso várias vezes, devolver projeto para ser, às vezes, corrigir algum erro, não é regimental. Que isso fique bem claro. Isso não é regimental. Isso é uma cortesia. Que eu acho que eu pontuar alguns erros e fazer as devidas ratificações
nós podemos o quê? Nós podemos parar de perder tempo, né? E ganhar, e com isso quem ganha é a população. Então nós precisamos ter bom senso, tá? E agilidade. Agora, no meio político, Rafael e caros internautas, infelizmente a covardia e o interesse pessoal, ele ainda predomina. O senhor tem um grupo menor lá, são 5 vereadores, né, que fazem parte do seu grupo, que é parte do grupo de oposição. O senhor tem medo, porque a gente sabe que a máquina pública ela é muito forte, principalmente na questão quando se envolve o legislativo. O senhor tem medo de ser esvaziado pelo prefeito Vilmar Mariano, principalmente porque está se aproximando as eleições? O senhor é pré-candidato a prefeito, porque uma das medidas que alguns políticos tomam para poder calar a oposição é esvaziar ela, deixá-la com a voz isolada. O senhor não tem medo disso, desses vereadores do seu grupo ser cooptado pela prefeitura? Porque aí tem troca de cargo, tem ajuda em campanha, a gente sabe como funciona esse meio. Olha, em primeiro lugar, eu não tenho medo. Eu não tenho medo disso, até mesmo porque eu nunca usei da presidência para obrigar, né, ou até mesmo coagir nenhum parlamentar daquela casa a estar do meu lado. Eu nunca, Rafael, fiz questionamento a qualquer vereador que seja, tá, em relação ao executivo, ao prefeito que aí está, certo? Eu nunca pedi para votar contra o prefeito, nunca pedi para votar a favor do prefeito, até mesmo que é uma forma desrespeitosa da minha parte. E o que eu mais busco é o respeito naquele parlamento, certo? Agora, o vereador, ele necessita sim, ele necessita de algumas indicações, até mesmo por sobrevivência. Eu posso te garantir que muitos dos vereadores ali, certo, por sobrevivência, talvez não tomem atitudes que deveriam tomar, certo? Entendo isso. Agora, Rafael, esvaziar o meu projeto, isso é um risco. Quem tem medo de correr risco, não entra na luta, não entra na batalha, né? E eu estou muito tranquilo em relação a isso. Até mesmo eu quero aqui enfatizar mais uma vez que sou pré-candidato sim a prefeito de Aparecida de Goiânia. Não tem negociação de vice com nenhum pré-candidato, certo? Com nenhum pré-candidato. Eu sou pré-candidato a Aparecida. Até mesmo que não existe pré-candidato a vice, né? Só em Aparecida que às vezes acontecem umas coisas que a gente fica assim. Mas eu continuo com a minha pré-campanha, tá, a prefeito, com a maior tranquilidade e respeitando os futuros aí pretendem também ao cargo, certo? Então, o que falta, o que precisa ser inserido na política aparecidense é o respeito, ao respeito. Eu não quero ninguém me apoiando por livre e espontânea pressão. Não quero mesmo. Eu prefiro acreditar que alguém vá caminhar conosco. É claro que nós precisamos de dar um respaldo, nós precisamos de ajudar, até mesmo isso é natural, certo? Agora, barganhar, não tem como barganhar. Eu preciso de pessoas que, em primeiro lugar, elas acreditam no nosso projeto. E depois vem as demais coisas. O senhor já teve cargo na prefeitura de indicados? Já tive alguns cargos, sim, indicados, todos trabalhando, certo? Perdi os cargos agora, muitos perdi. Por causa dessas críticas que o senhor faz ao executivo? Por causa do meu posicionamento, mas eu vejo isso com tranquilidade, tá? Vejo isso com tranquilidade. Já falei, viu, Rafael? Vilmar, o atual prefeito, que aí está, infelizmente, politicamente, nós não temos aí um consenso, né, um bom senso, um consenso, vamos falar um consenso, né? Porém, não tem nada para reclamar da pessoa do Vilmar. Vilmar é uma pessoa, deixar bem enfatizado isso, é uma pessoa de dentro da minha casa, tá? Ajudei muito na legislatura passada e, infelizmente, criou-se esse clima. Agora, contra a pessoa do prefeito, não tenho nada mesmo. E deixo aqui, mais uma vez, eu quero deixar bem claro que eu, enquanto presidente daquela Casa for, respeitarei sim o executivo, mas não serei submisso. É aquela história, né? Respeito ao executivo, mas também respeita a população, né? Claro, com a maior tranquilidade do mundo. A avaliação que o senhor faz, o Vilmar está aí há mais de um ano no cargo, o senhor acha que ele melhorou um pouco a gestão ou continua só indo ladeira abaixo? Olha, eu não posso, Rafael, fazer só críticas, certo?
É claro que tem muito que ser melhorado na gestão do Vilmar. Claro que tem que ser muito melhorado. Agora, eu não posso falar que a gestão dele é 100% ruim, de maneira alguma. Ele já tem feito alguns trabalhos aí e tem demonstrado, certo? Situações que vêm há algum tempo, certo? Deixando a desejar. E ele tem feito. Então, eu não vou dizer aqui a todos vocês que nós estamos aqui com um governo 100% ruim. Pelo contrário, o Vilmar tem feito sim, certo? Eu acho que falta um pouco de habilidade como gestor da cidade de Aparecida. Bom, falar em habilidade o senhor teve também quando foi retirado aquele valor que o senhor tinha economizado para fazer a sede ali da Câmara Municipal, e o senhor está conseguindo tocar essa obra. Eu até agora não entendi como, mas está sendo tocada porque o senhor prometeu que não iria fazer nenhum empréstimo, que o senhor não iria endividar a Câmara e iria entregar. Então a minha pergunta para o senhor é o seguinte: como que está o andamento dessa obra da sede da Câmara ali? Olha, a Câmara está a todo vapor. Ontem eu estive lá, está ficando assim excelente, tá? Muito boa mesmo, graças a Deus. E graças aos colegas que entenderam a necessidade da gente estar economizando, né, a receita do parlamento, para que nós possamos investir, né? Hoje, só para você ter uma ideia, nós estamos com mais de nós estamos quase 60% da obra paga. Nós pagamos quase 12 milhões de reais. Isso sem o empréstimo, sem nada. Sem empréstimo, sem nada, com recurso próprio, certo? E nós estamos caminhando, se Deus quiser, até fevereiro nós entregaremos essa Câmara. Já deixo aqui o meu convite ao G5 News. Eu quero que vocês estejam lá. Vai ter uma sala para a imprensa, tá? Onde nós vamos poder que coisa boa, hein? Receber vocês. Vocês vão poder até fazer matérias de lá. Nós vamos dar toda a estrutura para o pessoal da imprensa. E depois que vocês mudarem para a sede, para essa nova sede, qual que é a economia que o Legislativo vai fazer, principalmente na questão do aluguel que vocês pagam ali naquele prédio? Qual que tem a estimativa? Olha, nós vamos economizar hoje, números hoje, no mínimo uns 70, 80 mil mês. Por mês? Porque nós temos o aluguel, né? E nós temos também a energia, que lá nós vamos colocar a energia fotovoltaica. Então nós vamos ter uma economia na energia também. Certo? Então nós estamos fazendo assim uma Câmara totalmente moderna, bem estruturada, um prédio que vai ser modelo para as outras câmaras e que nós não vamos precisar mexer ali, Rafael, durante uns 10, 15 anos. Esse será o maior legado do senhor como vereador, senhor? Olha, isso será um legado não só do presidente, mas vai ser um legado dessa gestão, dessa turma, que hoje, dessa legislatura, né? Desses vereadores, de todos os vereadores. Então o legado vai ser nosso. Eu estendo a isso a todos os vereadores e a todos os servidores que me acompanharam, né? Até mesmo o meu procurador, Dr. Vitor Hugo, a minha diretora-geral, Liz Regina, né? Então nós temos assim uma equipe, né? Nós temos uma equipe, é claro que eu como gestor tenho uma equipe que me acompanha. Então graças a todos nós, as coisas estão acontecendo no Legislativo. E agora a pergunta que fica é, quando o senhor inaugurar esse prédio da Câmara aí, o senhor ainda vai estar no MDB ou não? Olha, já tive uma pré-conversa com o meu presidente, né, e vice-governador Daniel Vilela, certo? Essa semana era para a gente ter mais outra conversa, provavelmente vai ficar para a semana que vem. Eu estou conversando, tá, com o meu presidente, certo? Para ver como é que fica a minha situação. Sobre a minha saída do MDB. Eu tô achando que o senhor tá com o coração meio preso no MDB. Eu tô achando que o senhor não vai sair do MDB não, hein? Olha, eu não posso afirmar isso, né? Até mesmo sabe que a minha saída do MDB, provavelmente, ela se dá o quê? O mesmo projeto do prefeito Vilmar Mariano, ele choca com o meu, certo? E eu não quero colocar o nosso presidente aí, Daniel Vilela, e nem o nosso ex-prefeito Gustavo Mendanha em dificuldade, certo? Então os projetos chocam, nós vamos ter uma conversa aí para que nós possamos aí decidir qual será o nosso futuro. Choca entre aspas, né, presidente? Porque na última eleição o Gustavo Mendanha e o Vilmar eram do MDB, fizeram uma chapa pura e disputaram. Então isso também pode ser uma possibilidade. Por mais que o senhor hoje mantenha um posicionamento contrário à atual gestão, nada está descartado na política, né? De repente, pode... Rafael, isso aí já
não está nos nossos planos, né? Mas pode estar no plano de Deus? Mas pode estar no plano de Deus, né? Vamos dizer assim. Mas é o seguinte, na política não, na vida, tudo pode se acontecer. Né? E a minha vida, ela é gerida por Deus. Então eu sempre falo que Deus é que sabe para onde eu devo seguir, né? E Ele me mostra o caminho que eu devo percorrer. Então eu tenho muita tranquilidade a isso, certo? E o bom político, ele é adepto a um bom diálogo. E flexível, né? E flexível. O Gustavo Mendanha esteve aqui, inclusive, há poucos dias, a gente estava conversando exatamente sobre isso, e ele falou dessa vontade de trazer o senhor para o grupo novamente e colocá-lo junto e alinhado com o Vilmar, principalmente nas próximas eleições. E ele disse que iria até o senhor para conversar, para tentar fazer essa negociação, fazer essa aliança aí. Ele já chegou a conversar com o senhor sobre isso? Já marcou alguma conversa? E qual é o posicionamento do senhor em relação a essa fala? Eu tenho um bom relacionamento com o Gustavo, né? Um relacionamento até além da política, certo? Gustavo é uma pessoa que eu aprendi a gostar, de fato mesmo, com maior sinceridade, independente de questões políticas. Gostar do Gustavo, gostar da ex-primeira-dama Maiara Mendanha, dos filhos dele, tá? Então eu tive um bom relacionamento com toda a família, certo? Com toda a família. E isso é uma coisa afetiva, né? Você quando cria esse vínculo, certo? Ele pende muito nas suas decisões. Ele é uma coisa que pende muito nas suas decisões. E eu tenho o maior respeito, o maior carinho pelo Gustavo. Sei que o Gustavo, pós as eleições, ficou numa situação difícil, com muitas dificuldades, e que estão resolvendo os problemas, que os problemas vão surgindo, vão resolvendo, né? Nós tivemos até um pouco afastado, mas o deixar de gostar do Gustavo é impossível. Eu gosto e respeito o Gustavo. E gosto dele como pessoa, não só como político, certo? Eu falei com ele na segunda-feira, tá? Ele falou sim que nós vamos ter uma conversa. Ainda não tivemos essa conversa, mas que fica aqui, é inquestionável o meu apoio ao Gustavo e o meu gostar do Gustavo. Então, por mais que as pessoas queiram destruir a nossa amizade, o carinho que eu tenho não só por ele, mas por toda a família, eu sou muito tranquilo, Rafael, em relação a isso, porque muitas pessoas, elas estão no mundo para tentar atrapalhar qualquer processo, certo? E na política não poderia ser diferente. É um dos meios que a covardia, infelizmente, ela vem de uma proporção tão grande na vida das pessoas, tá? Com um poder de destruição tão grande, que nós temos que estar bem atento a isso, tá? Para não deixar se envolver em fofocas, em conversas mal faladas, tá? Para não deixar destruir amizades, certo? Com muitas pessoas. Eu tenho falado muito isso. E eu tenho um lema comigo, Rafael. Aquela pessoa que acredita numa fofoca ao meu respeito, ela não merece a minha amizade. O Gustavo, ele tá... Se eu falo dessa proximidade com ele, ele é um dos possíveis, é cotado para ser prefeito, candidato a prefeito em Goiânia, com a grande possibilidade de vitória, se o TSE assim o permitir. E aí, o senhor falando dessa conversa, me veio aqui à cabeça. É óbvio que se o Gustavo for candidato a prefeito em Goiânia, pode ocorrer aquela dobradinha, como ocorreu na questão do Gustavo e o Maguito aqui. E isso, lógico, tenho certeza que influenciaria também nessa decisão do senhor, talvez até de se manter no MDB e fazer uma aliança aí, não sei, de repente. Quanto isso pode mexer com o senhor se caso o TSE der a palavra, o Gustavo vai ser candidato, e o Gustavo falar para o senhor assim, olha, eu preciso do seu apoio, eu preciso que você esteja com a gente, porque querendo ou não, tem morador de Aparecida que vota em Goiânia, e tem gente que mora em Goiânia que vota em Aparecida. Não tem como desvincular isso. Não. E aí, como que o senhor fica nessa situação, presidente? São cidades muito próximas, tudo que se diz respeito ao Gustavo, eu fico numa situação difícil. Tem pessoas que falam assim, não mexe com ele não, que eu gosto demais de Gustavo. Exatamente. Então, assim, tudo que se refere ao Gustavo e a sua família, eu fico numa situação difícil, né? Mas se o Gustavo for candidato em Goiânia, se ele precisar de mim, eu mudo para Goiânia e vou ser o vice dele. Mas, olha aí, ó. Mas fora a brincadeira. Primeira mão, hein? André Fortaleza pode ser vice de Gustavo em Goiânia. Olha aí. Mas fora a brincadeira, o projeto do Gustavo, tudo que o Gustavo tiver, eu vou estar também. Tá? Eu não tenho condições de deixar o Gustavo. Então, até mesmo pelo
o Gostar. Então quer dizer, se o senhor estiver em outro partido, se eu estiver encabeçando uma chapa prefeito, o seu apoio aqui em Goiânia será para o Gustavo, se ele for candidato. Mendanha. E outra coisa, em qualquer lugar que eu esteja, tá, eu não irei contra o Gustavo. E de forma alguma. De maneira alguma. Então, é um caso a se pensar, Rafael, porque eu estarei com o Gustavo em todos os projetos que ele estiver. Então, mas aí fica contraditório, presidente, porque, por exemplo, e lá em Aparecida, se ele apoiar o Vilmar, como que o senhor vai fazer para ser candidato? Eu tenho certeza que nós vamos procurar uma saída e nós vamos aí ver o que a gente faz. Eu falei projeto do Gustavo. Não o apoio dele. Não o apoio dele. Que fique claro, viu? Não é contraditório. Eu estou falando que projeto do Gustavo, não projeto por que ele apoie. Certo? Então o projeto tem que ser encabeçado pelo Gustavo Mendanha, da maior tranquilidade do mundo. Agora, o que ele apoia, aí é um caso a se pensar. Isso é com uma tranquilidade. O que eu posso te garantir é o meu apoio ao Gustavo. Certo? E o senhor tem um peso maior ainda, porque tem o Gustavo e tem o Daniel, que o senhor gosta demais também. Demais da conta, viu? Gosto demais do Daniel, apoiei o Daniel para deputado federal, quando eu nem conhecia. Quando eu falo de Daniel, quem nos apresentou foi um amigo nosso em comum, acabou que já não está mais no nosso meio, que era o Cocá. Né? Então a gente fidelizou essa amizade através do Cocá. Certo? Então, Daniel, fiquei numa situação difícil nas eleições passadas, né? Que eu não pude apoiar o Daniel, né? Infelizmente, mas eu não poderia largar o Gustavo Mendanha. Então, assim, falei para os dois, vocês colocaram muita gente numa situação difícil, mas graças a Deus, passado é passado, isso ficou para trás e hoje aí os dois estão juntos e eu tenho certeza que essa união irá render bons frutos para o Estado no todo. Até porque tem uma eleição para o governo do Estado aí que o Daniel também deve ser o candidato da base do Caiado e vai precisar muito da ajuda de vocês, claro, depois das eleições municipais. Vamos falar um pouquinho lá da questão da administração pública, saúde, iluminação pública de Aparecida. Tinha uma reclamação generalizada em Aparecida em relação à iluminação pública. Inclusive, o senhor já bateu muito na tecla lá na Câmara, criticou a questão da iluminação natalina, que foram gastos aí cerca de 3 milhões, né? Mais de 3 milhões e meio. Enquanto a cidade estava no escuro. Como está isso lá agora? Já melhorou um pouco? Como está a situação? Olha, realmente eu fiz crítica. E agora você vai ver que eu sou muito ponderado. Hoje a iluminação pública já deu uma grande melhora, é perceptível, tá? A melhora. E eu quero até aqui, não quero parabenizar, porque eu sempre falo que cumprir as nossas obrigações não merece ser parabenizado, pelo contrário. Então eu quero agradecer ao nosso secretário, tá? Que tem feito um grande trabalho à frente daquela secretaria, que é o Dr. Davi Mendanha. Davi transformou, nós temos hoje caminhões de iluminação até nos sábados e nos domingos, tá? No domingo fazendo troca de lâmpadas, reparando a rede, certo? E tem feito isso com maestria. Então fica aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento ao trabalho do secretário de Desenvolvimento Urbano, Dr. Davi Mendanha, tá? Porque tem feito sim a diferença à frente daquela secretaria. O senhor tá juntamente com todos os servidores. O senhor falando que melhorou, principalmente a questão da iluminação pública, me veio uma coisa na cabeça. Quando o Gustavo esteve aqui semana retrasada, se não me engano, ele falou que havia ficado distante da administração e que estava retornando e tentando ajudar o Vilmar, porque no início também ele teve uma certa dificuldade para entender ali da máquina pública e depois ele foi pegando o jeito e que o Vilmar estaria começando a pegar o jeito. Aí eu quero fazer uma pergunta até polêmica, não sei se o senhor vai poder me responder. Parece que deu uma melhoradinha na administração do Vilmar, mas isso se deve ao retorno do Gustavo à atividade pública. Inclusive o Gustavo revelou aqui pra gente que ele mesmo puxa a orelha com a autorização do Vilmar de alguns secretários. Só que ele tem o dedo dele ali? Claro que tem. Olha, deixa eu falar um negócio pra você, Rafael. Nós estamos na vida para aprender. Certo? Mas a gente precisa estar aberto a aprender. Certo? Eu creio que com essa aproximação da gestão do Gustavo Mendanha, ele pode abrir, tá, mais a mente, mostrar, fazer com que o prefeito enxergue coisas que ele não está enxergando.
certo? Isso não é o defeito do executivo que aí está, do prefeito que aí está, não. Todos nós, às vezes, precisamos de alguém para abrir nossos olhos, para mostrar alguns erros, pontuar algumas situações, até mesmo para te levar a pensar em soluções. E ele falou, inclusive, que o Vilmar teria que ser mais humilde para poder agregar ao invés de dividir, porque político você faz com grupo, né? Claro, político faz com grupo, certo? Então, o que acontece? Eu creio que o prefeito tem buscado essa melhora, eu tenho ouvido mais o Gustavo. Tenho ouvido mais, não só o Gustavo, mas talvez outras pessoas, né, que ali estão, né, o que precisa mesmo, e eu vou te falar aqui com maior tranquilidade, o que o nosso prefeito precisa, da mesma forma que eu na presidência da casa tenho me blindado, é de fofoca. Que a fofoca, principalmente no meio político, a maioria delas é para desconstruir. Você acha que tem um grupinho ali na prefeitura que está habilitado só em fazer fofoca e causar discórdia? É claro que tem. São pessoas que se mantêm nos cargos, não é por competência, já falei isso. Poderia estar procurando emprego com o Léo Dias. Não é isso, não é por competência. Deveria montar um site de fofoca, né? Nós temos aí o Léo Dias, que deu super bem, nós temos o Nelson Rubens, que deu super bem, né? Agora, em vez de estar sendo aí um servidor público, certo, que não produz, ele poderia estar sendo aí, fazendo o que gosta, que é fofocar, ainda sendo rentável. Ganhando dinheiro, né? Então hoje, só para você ter uma ideia, Rafael, eu proibi de pessoas em me falar qualquer coisa negativa das outras. Por quê? Porque isso não constrói, só destrói. E isso não agrega, não acrescenta. Então hoje, o Vilmar, creio que ele está enxergando, tá, o tamanho da responsabilidade, tá, que é ser um prefeito da segunda maior cidade do estado de Goiás, certo? Agora, eu concordo que todo gestor tem dificuldade no início, concordo. Agora, você não pode fazer disso, certo, uma desculpa. Isso não pode se tornar uma desculpa. Porque ele tem que procurar melhorar e se aperfeiçoar e entender e agregar com pessoas que de fato sejam, que agrega o bem, certo? Não adianta você querer agregar também com pessoas que não contribuem com nada, só destrói. Hoje a Aparecida de Goiânia, pelo tamanho da cidade que ela não tem espaço mais para fofoqueiro e muito menos para gente incompetente. A Aparecida cresceu, né? É uma cidade gigante. Gigante. Inclusive, tem até que parabenizar, eu nem falo os gestores, mas a população que agora está conseguindo empatar o PIB com Anápolis, que é um polo bem próximo. De indústria, está próximo e vai ultrapassar. Vai ultrapassar com essa nova criação. Exatamente, que a expectativa agora tem esse lançamento ali do distrito industrial, que foi feito pelo governador, que deve dar um impulso aí. Qual que é a expectativa do senhor que é de Aparecida em relação a esse polo industrial? Vai, anote. Isso. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui a minha satisfação da nominação daquele distrito ali, nosso ex-prefeito Norberto Teixeira, né, que eu sempre falo, isso não é novidade para ninguém, é meu ídolo político, é uma pessoa que eu me espelho muito, tá? Convivi pouco com o Norberto, que eu deveria ter convivido mais para aprender mais, mas eu fiquei muito feliz com essa nominação àquele distrito ali, Norberto, que para mim é o político mais humano que a Aparecida já teve, né? E mais próximo da população. Então fica aqui o meu reconhecimento ao ex-prefeito Norberto Teixeira. Olha, ali está previsto mais de 350 empresas, né? Imagina a geração de emprego para Aparecida, vão ser mais de 30 mil empregos, né? Então isso vai ser muito, muito bom, Aparecida, muito bom para o desenvolvimento. Eu já costumo falar, Rafael, que nós temos que pensar em polos para outras regiões. Aquela região ali do Garavela, do Mato Germano. Para desenvolver a região, né? Para desenvolver até mesmo para empregar as pessoas mais próximas de suas casas, certo? Isso nós daríamos mais qualidade de vida, tá? Pro próprio empregado, certo? E diminuiríamos os custos do empregador, certo? Então ali melhoraria muito. Então nós aqui, para esse nosso lado aqui de Aparecida, já está bem servido. Agora eu pensaria em polos futuros em outras regiões. Todos sabem que polo, indústria, é sinal de desenvolvimento,
e geração de emprego e renda. O senhor está falando em pensar em polos em outras regiões, polos industriais, e aí eu vou fazer uma pergunta já. O senhor é pré-candidato a prefeito. Eu gostaria de saber, qual é o sonho do senhor para Aparecida? Eu venci as eleições, eu sou prefeito, o meu foco maior agora, eu sei que tem que ter um foco em todas as áreas, mas esse vai ser o meu legado como prefeito de Aparecida. O que o senhor sonha para a sua cidade? Olha, eu sonho para Aparecida de Goiânia, primeiro, eu faria uma reforma administrativa, tá? Enxugar a máquina. Fazer o que o senhor fez na Câmara. Fazer o que fez na Câmara, mas de uma forma bem inteligente, tá? Fazer uma readequação, tá certo? Na estrutura, certo? Nós temos que, primeiro, reestruturar a máquina. Aparecida hoje tem muitos órgãos que ela tem a mesma estrutura de quando o Ademir era prefeito. E hoje nós chegamos a 600 mil pessoas, certo? Então nós temos que crescer. Terminaríamos tudo aquilo que foi começado em termos de asfalto, galerias fluviais. Nós estamos precisando de terminar as galerias fluviais, terminar toda a Aparecida, asfaltar toda a Aparecida, e buscaria parcerias, até mesmo na iniciativa privada, para a construção de CIMEIs, que hoje o CIMEI isso é um problema, é um gargalo muito grande, tá? Nós precisamos procurar, talvez com parcerias, com a iniciativa privada, tá? Para que nós possamos aí suprir todas as necessidades do aparecidense, certo? E levar uma vida, um serviço público de qualidade a toda a população. A Aparecida melhorou? Melhorou muito. Nós precisamos gerar emprego, nós precisamos deixar a máquina bem atrativa para que ela possa, para que o aparecidense possa, de fato, sentir acolhido pelo poder público. Eu entendi. O sonho do senhor é fazer uma gestão humanizada. Humanizada, mas humanizada com muita responsabilidade, certo? Aquilo que é público é seu. Valorize, né? E hoje as pessoas têm uma concepção que é público, tem que ser destruído. Não, conscientizar as pessoas que nós temos que cuidar do patrimônio público, certo? Mas para isso nós temos que ofertar, certo? Uma saúde de qualidade, uma escola de qualidade, tentar conseguir reduzir ao máximo esse déficit, tá, de CIMEI, oferecer e ofertar hoje para as mulheres um hospital da mulher, que abrange todos os serviços relacionados à saúde da mulher. Porque muitas vezes as pessoas entendem que maternidade é só para dar à luz, certo? Em um hospital nós faremos todo o procedimento para todas as mulheres aparecidenses. É aí que nós temos que buscar, de fato, uma aproximação, da máquina com a população. Bom, e a Câmara de Vereadores, lógico que o senhor tem mandato aí até o final do próximo ano. Eu gostaria de fazer a pergunta seguinte: o que o senhor tem de projeto para entregar até o final do seu mandato, porque o senhor provavelmente não vai disputar um novo mandato de vereador? Olha, nós já tivemos aí vários projetos importantíssimos, né? Aparecida hoje é o projeto piloto, que foi, às vezes até copiado do Brasil inteiro, que é a respeito do acompanhante, né? Das mulheres pode ter um acompanhante quando for necessário qualquer sedação, certo? Ela pode ter um direito ao acompanhante, é um dos projetos. Nós já tivemos aí projetos, estamos apresentando projetos aí, pessoal que tem epilepsia, doenças renais, certo? Então nós estamos procurando aí, nós temos aí um projeto da horta comunitária, então, nós temos muitos projetos na Câmara. Agora o que é mais importante também é a gente salientar que os projetos são feitos, mas poucos são colocados em práticas. É uma das parcerias que nós temos que estabelecer com o Executivo, para que de fato esses projetos sejam colocados em prática. Não adianta a gente só apresentar só fazer projeto e as coisas não se realizarem, não tem como. Então nós precisamos sim entregar uma máquina, um legislativo totalmente independente, né? Que não vejo essa independência ainda, mas eu creio que nós já demos um pontapé. O senhor entrega um legislativo melhor do que o senhor pegou? Muito melhor. Com maior tranquilidade do mundo, muito melhor. Ok. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui no G5 News. E se tiver alguma coisa que eu deixei
de abordar aqui, o espaço está aberto para que o senhor possa colocar. Rafael, não, eu fiquei muito grato, né? Sou muito grato ao G5 News, já falei, já te elogiei várias vezes pela sua postura, e não só a sua, mas de toda a sua equipe. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? E dizer aos aparecidenses que eu continuo firme como pré-candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia, certo? Com propostas. Não pode ter certeza que a minha pré-candidatura, certo? Ela não vai ser uma pré-candidatura agressiva de maneira alguma. A minha vontade é de fazer diferente para você, aparecidense, certo? Respeitando todos os poderes, todas as pessoas, certo? É o que eu procuro, é o que eu busco. Eu não tenho e não sou, tá, nem prepotente, nem arrogante. Eu sou igual a todos vocês que levanta cedo todo dia e vai trabalhar, certo? E não tem a política como profissão. Que Deus abençoe todos nós, que nós possamos aí ter futuros políticos em Aparecida abençoados e compromissados com todos vocês. Bom, e se você quer acompanhar o trabalho da Câmara, só seguir lá o Instagram, né, da Câmara Municipal. E se quer acompanhar o trabalho do presidente da Câmara, André Fortaleza, também é só seguir o Instagram, André Fortaleza lá. Tem um azulzinho lá que mostra que é o oficial. Cuidado para não seguir o fake, viu? Nessa época é perigoso, né? Perigoso. Perigoso. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui. E para você que nos acompanha, obrigado pelo carinho da sua audiência. E até o nosso próximo encontro.